E salve o Tricolor Paulista, literalmente salve o Tricolor Paulista, né? Rick aqui pra fazer esse pré-jogo entre São Paulo e Ceará. É difícil, né? Fiquei um tempo off, sem falar muita coisa, justamente porque, acho que não tem nem o que falar depois da eliminação pra LDU, a maneira como a gente jogou, o tanto de gol que a gente perdeu, enfim. Todas as críticas que devem ser feitas à diretoria. Acho que vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente tá de volta, porque a gente é o único que tá aqui sempre e não vai parar de apoiar o São Paulo, é o torcedor. Então a gente tá aqui de volta, juntando os cacos para poder seguir aqui, né? Tentando produzir nosso conteúdo, tentando começar aí a, de fato, falar um pouco mais do São Paulo e ser mais um canal. Então, vamos falar desse pré-jogo, né? São Paulo vai jogar hoje contra o Ceará, segunda-feira, 8 da noite, né, no Morumbi. Provavelmente o Morumbi vai ter um dos menores públicos do ano aí. Chuto que não deve nem dar 20 mil pessoas nesse jogo, na casa de 20 mil pessoas aí. Transmissão do Sport TV e do Premier. O torcedor tá magoado, tá ressentido e com razão pelo péssimo desempenho que teve contra a LDU. Acho que todo torcedor minimamente esperava um pouquinho mais do São Paulo, né? Alguns jogadores saíram até vaiados e acho que os torcedores esperavam um pouquinho mais de carinho e de, enfim, e de vontade mesmo, e de ter feito gols, de ter tentado um pouco mais, mas a gente sai com 2 derrotas para a LDU, que o time da LDU é fraco. Eu falei aqui anteriormente, mantenho o que eu disse, o time da LDU é fraco, e o São Paulo conseguiu perder para um time fraco, ser eliminado para um time fraco, onde no primeiro jogo até jogou melhor do que nesse segundo, na minha concepção. Mas é isso, né? A gente tem que voltar aí a resetar. O foda é que quem ouve, né? Quem ouve zoação, quem ouve a galera falando, e aí o foco não é Libertadores, perdeu pro Santos e agora perde na Libertadores também. Quem ouve todo tipo de zoeira é nós, né? É os torcedores. Como se a gente tivesse alguma culpa, né? Eu tava lá, eu fiz minha parte, o torcedor fez a parte, o torcedor acreditou, o torcedor fez festa quando o ônibus chegou, o ônibus ficou mais de meia hora no meio da festa ali dos torcedores. E a verdade é uma só, que o São Paulo não fez a parte dele, né? A gente fez a nossa parte e o clube, a instituição e até mesmo os jogadores e o técnico também, acho que ninguém tá ninguém tá sem nenhuma parcela de culpa, né? Ninguém tá fora dessa culpa, tirando os torcedores. Os torcedores fizeram a parte deles, os torcedores cantaram ali, só que o gol foi um banho de água fria totalmente, até nos torcedores, não só no time. Os torcedores realmente deram uma desanimada, eu tava lá e, acaba desanimando também, e é foda, né? A gente sente que o time não fez a parte dele, mas hoje é segunda-feira, hoje tem brasileiro. O brasileiro, felizmente, né, a gente não tá mais brigando na parte de baixo da tabela, a gente tá brigando por um potencial G6, por até um potencial G4, vou falar um pouquinho mais disso. Então, a torcida é a única que fica, né, e a gente tem que apoiar novamente. A gente tem uma sequência aí de 5 jogos importantes que o São Paulo consegue somar muitos pontos e quem sabe já entrar até num G4. E é isso, e se a gente consegue brigar por isso, a torcida tem que seguir apoiando. Parece até coisa de idiota, né, isso que eu tô falando, mas a torcida é a única que segue, a torcida é a única que fica aqui, e eu como torcedor vou seguir apoiando. Claro, né, não me matando mais, viajando 5 horas pra ir, viajando 10 horas no intervalo de 24 horas pra assistir o São Paulo, isso não cabe a mim nesse momento, então, obviamente, não vou ficar viajando pra ir pro estádio, mas vou estar aqui fazendo minhas lives, vou estar aqui torcendo pelo time, vou estar aqui resenhando com vocês. Então, live hoje a partir das 7h30, apoiando o time novamente, apoiando os jogadores, que querendo ou não, né, são boa parte desse elenco aí, é o elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2023. É claro, pra gente conquistar outro título importante, né? E uma Copa do Brasil de 2023 talvez tenha sido a mais difícil, uma das mais difíceis da história, tá? Que o São Paulo elimina Corinthians, elimina Palmeiras, elimina Flamengo na final e teve uma Copa do Brasil imponente, assim, que de fato, é uma história muito grande construída. Então tava praticamente todo mundo lá e foram esses jogadores que conquistaram na base do peso da camisa, na base da vontade. E é óbvio, as coisas deram muito mais certo ali na Copa do Brasil, com algumas peças que nem são, assim, unanimidades e são craques da bola, tendo partidas fenomenais, como o próprio Wellington Rato, que foi importantíssimo. O Luciano foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil e foi muito mal nos 2 jogos contra a LDU. O próprio
Lucas na semifinal contra o Corinthians foi muito importante, no jogo da volta, né, que foi quando ele jogou. O Nestor na final dá uma assistência e faz um gol. Então, assim, são jogadores que não são um primor técnico. Foi o que eu falei na análise pós-jogo LDU. São vários jogadores que não são um primor técnico, não são craques da bola. Acho que desses que eu citei aí, talvez só o Lucas tenha tido uma carreira longeva na Europa, com um destaque, mas ainda assim foi banco em boa parte do tempo, né? Mas não são... A maior parte desses jogadores não são craques da bola, mas são jogadores que vão se doar, que sentem a derrota. Eu acho que críticas são válidas, tá? Só pra finalizar esse assunto, acho que críticas são válidas. Os jogadores merecem ser criticados. O Luciano fez uma péssima partida, mas o Luciano já teve seus momentos de importância com a camisa do São Paulo. Eu acho que... Eu posso estar sendo ingênuo, tá? Posso estar sendo ingênuo de falar isso que eu vou falar agora. Mas eu acho que, pô, o Luciano se importa muito. Se tem alguém que ficou chateado também, além dos torcedores, eu acho que o Luciano ficou chateado com a atuação dele, com ele perder gol embaixo da linha. É claro, o salário dele tá pingando na conta ali no final do mês, e ele ganha muito mais que nós que tá lá torcendo. Mas a questão é que eu acho que ele sente também a derrota, acho que ele também tá numa fase ruim. Torço pra ele fazer o gol quanto antes, pra tirar essa zica, tirar essa fase. Espero que ele faça um gol hoje contra o Ceará, garanta a vitória pro São Paulo, garanta os 3 pontos. E meu discurso aqui não vai ser hipócrita de falar que eu quero o Luciano fora do São Paulo. Eu vi muita página falando, o Luciano tem que sair, acabou o ciclo dele, o Lucas não sei por que veio, porque só fica machucado, o Oscar, estamos pagando 1 milhão. Cara, você acha que os jogadores queriam estar machucados? Você acha que o Lucas queria estar fora nesse momento decisivo? Eu posso estar sendo muito ingênuo de achar que esses caras queriam estar lá dentro, se doando o máximo possível. E lesão não é culpa do cara, pô, não tem o que fazer. O Lucas deu uma joelhada num gramado sintético e ficou fora, pô, quase a temporada inteira. O Oscar, ele... teve uma lesão muscular, beleza, mas ele volta e cai totalmente torto num pênalti que o juiz não dá e fica fora. O que ele podia fazer de diferente, tá ligado? Ele tentou minimamente se doar ali. E é isso, ele tentou voltar antes do prazo, se colocou à disposição do Crespo. O Crespo, por uma opção técnica e até para preservar o jogador de uma potencial sequência de lesão, preferiu não utilizar ele. E é isso, eu acho que é uma questão de... Tipo, a culpa não é do Calleri ter rompido o ligamento, a culpa não é... A culpa, se tem um culpado efetivamente, obviamente, né? Críticas dentro de campo, pô, eu acho que tem boa parcela de culpa o Luciano, que falhou, e ele sabe disso, que ele tem boa parcela de culpa. O Lucas entrou e não entrou bem, o Rigoni não fez nada de produtivo ali pela ala direita. Teve alguns jogadores que jogaram muito mal, eu acho que no jogo de volta, principalmente, a maior parte dos jogadores, o Feirinha não arrumou nada, enfim, os jogadores têm culpa de não ter sido o suficiente o que eles tentaram apresentar. Críticas são válidas. O Luciano perdeu gol pra caralho, não pode perder esse tanto de gol, não tava... Principalmente no lance ali de escanteio, ele não tava tão atento assim, tanto é que ele toca a bola meio no susto. Então são coisas que, assim, dava pra melhorar. Mas, de fato, a culpa não é do Luciano que foi mal 2 jogos. O Luciano vai mal jogos, vai. Vai ter jogo que ele vai mal, vai ter jogo que ele vai bem, vai decidir. Lembrando que a gente só teve a campanha que a gente teve na Libertadores, né? De ficar em primeiro e de ser a segunda melhor campanha da Libertadores, porque o Luciano faz um gol contra o Talheres importantíssimo. No finalzinho do jogo ali, que ele acha um petardo ali pela esquerda. Então o Luciano vai decidir em alguns momentos, vai ter outros momentos que ele não vai conseguir decidir. E pra isso a gente precisa de um elenco, e chegou na hora principal ali, a gente não tinha elenco, essa é a verdade. A gente teve que colocar um Rigoni ali, porque o Cedric tava com virose, beleza, poderia ter colocado o Mailton, poderia, mas o Mailton pra mim também não entrou bem, entrou mal pra cacete no jogo, e aí, que opções a gente poderia ter ali pra essa posição? Não sei, talvez se o Lucas Ferreira ainda tivesse no São Paulo, talvez se o Matheus Alves tivesse pra entrar no lugar do Rodriguinho, por exemplo, pra fazer esse meia, porque o Rodriguinho não foi bem nos jogos também, enfim, aí é um monte de si. Se o Henrique Carmo tivesse ali, ele poderia ter feito essa ala da mesma forma, de uma forma mais ofensiva do que o Rigoni fez. Pois é, mas a diretoria vendeu todo mundo a preço de banana e a gente não tinha elenco, né, pra competir nesse momento. Então, cara, claro, escolhas do técnico interferem. Acho que o Crespo não foi tão bem, principalmente no jogo de volta. Acho que no jogo de ida ele foi bem, mas no jogo de volta acho que ele não foi bem. Lesões. A culpa não é dos jogadores se lesionar. Infelizmente, o Marcos Antônio, que vinha jogando muita bola, acaba ficando de fora do jogo mais importante do São Paulo da temporada. Ele que dava toda essa dinâmica no meio campo, ficou de fora e agora vai ficar de fora mais alguns jogos, né, pra se poupar, pra de fato voltar sem nenhuma potencial lesão. Ele tava forçando um pouquinho mais pra conseguir jogar esse jogo e não conseguiu. Oscar deve voltar em breve, o Lucas nem sei se vai ser relacionado hoje, porque ele tava voltando meio que na base do sacrifício, então também tem que ir com cautela pra não lesionar o Lucas de novo. Agora é juntar os cacos, finalizar uma temporada de maneira digna. Eu acho que São Paulo conseguiu uma vaga pra Libertadores no ano que vem
dar uma tranquilizada um pouco mais para uma temporada que prometia ser muito difícil, tá? Tinha muita gente que tava colocando o São Paulo como um dos potenciais times a ser rebaixado, um dos potenciais... São Paulo não investiu R$1 em contratação esse ano. Então foi uma temporada, no mínimo, duvidosa por parte de gestão da diretoria. Porém, é um fato que São Paulo conseguiu uma vaga na Libertadores, a gente analisando friamente, não é um ano de todo jogado fora. Então a gente precisa conseguir essa vaga na Libertadores, e para isso a retomada começa hoje contra o Ceará. Então, torcida, entendo quem tá chateado, entendo quem tá magoado, eu tô. Óbvio que eu tô também, mas é um ponto que a gente precisa voltar a apoiar o time, e esse time só é o que ele é e só não foi rebaixado até agora porque a torcida teve do lado o tempo inteiro. Eu acho que a torcida estando do lado mais uma vez, claro que a gente tá magoado, a gente tá triste, a gente sente que poderia ter sido muito melhor, mas a gente não pode deixar uma diretoria incompetente fazer com que o São Paulo, de repente, nem vá para uma Libertadores. A gente tem que se contentar com uma Sul-Americana, que aí, de novo, reduz receita, reduz premiação, reduz público também, porque, pô, e na primeira fase da Sul-Americana é uma chatice do cacete, enquanto que na Libertadores, pô, a torcida vai estar presente, vai ser 60 mil praticamente em todos os jogos. Então tem essa questão, né? Acho que o São Paulo precisa... o São Paulino, não dá pra pedir isso pra todo mundo, obviamente, mas o São Paulino precisa continuar apoiando. Eu vou continuar apoiando e é a vida, é o que a gente tem pra fazer. Eu sou São Paulino, não vou deixar de torcer pro time, ou não vou vir com esses discursos malucos de que tal jogador precisa sair, o que a gente precisa nesse momento é juntar os jogadores e falar, mano, vocês precisam jogar bola e vambora, a gente vai estar aqui pra apoiar vocês de novo. Porque, novamente, praticamente o mesmo elenco que deu ali o título da Copa do Brasil, e esses jogadores precisam de apoio pra voltar a confiança e tentar ainda, né, finalizar o Campeonato Brasileiro de forma digna. Torcer aí, agora é na base da torcida, né, para Flamengo e Palmeiras não ganharem, mas não ganharam a Libertadores, mas eu chuto que a final vai ser entre os dois, e isso vai complicar, vai ter o primeiro brasileiro tetra aí, não vai ser a gente. É a vida, é planejamento, é má gestões em sequência, aumentando dívida do São Paulo, que faz a gente estar nesse buraco que a gente tá, e agora só a torcida mais uma vez para salvar, né? Mas vamos lá, vamos falar do jogo. São Paulo e Ceará. A retomada precisa começar hoje. São Paulo vem aí, né, de 3 derrotas em sequência, 2 para a LDU e uma contra o Santos. O Ceará vem de 5 jogos sem vitória, sendo 3 empates e 2 derrotas nesse meio do caminho. O São Paulo vai jogar, né, no Morumbi com a sua torcida, independente de qualquer coisa. Live a partir das 7h30, então colhem aí, cola no TikTok, cola onde vocês se sentirem mais confortáveis aí pra gente dar aquela resenhada. Transmissão do Sport TV e do Premier. Vamos estar acompanhando aí em tempo real. A arbitragem desse jogo é do Bruno Arleu, do Rio de Janeiro. Novamente, arbitragem boa, arbitragem que não compromete. E o São Paulo, na minha concepção, tem obrigação de ganhar esse jogo. Ponto final. Obrigação. Precisa dar uma resposta pra torcida, precisa limpar isso. Os times que estão ali na frente, né? Só o Bahia ganhou. Então a gente pega todos os times que estão na frente ali do São Paulo. Só Bahia e Flamengo, que eu acho que a nossa disputa nem é com o Flamengo, não é por título, mas só Bahia e Flamengo que ganharam ali de quem tá na nossa frente. Então Botafogo acabou perdendo, o Mirassol acabou perdendo, então... ganhando, né? A gente fica a 2 pontos só do Botafogo e do Bahia, fica a 4 do Mirassol, então o campeonato ele começa a ficar até interessante pra gente potencialmente entrar no G4. E boa parte desses times já igualaram o número de jogos com o São Paulo, né? Acho que o Bahia só que agora tá igual, né? Mas São Paulo jogando hoje, o Bahia vai ficar com um jogo a menos ainda, o Palmeiras tem alguns jogos ali a menos, mas de maneira geral, Mirassol e Botafogo acho que já estão com o mesmo número de jogos do São Paulo, então já igualou essa questão também. Agora aí pra cima tentar ultrapassar esses times que não vem, né, principalmente o Botafogo, não vem uma boa fase. O São Paulo tem tudo ali pra conseguir fazer bons jogos e passar esse Botafogo aí em breve na tabela e conseguir um G6. Então, pra isso, a gente precisa ganhar hoje. O Ceará, cara, ele tá em 13º com 28 pontos. O grande intuito do Ceará, acho que no Campeonato Brasileiro, é brigar pra não cair, quem sabe conseguir uma vaga na Sul-Americana. Então, qualquer empate ali fora de casa pros caras é ótimo. Empate que a gente conseguiu, né, fora de casa, no primeiro turno, foi 1-1 entre São Paulo e Ceará. Então, o São Paulo, olhando, né, em 7º, com 35 pontos, parte de cima da tabela. Fluminense colou um pouquinho no São Paulo agora, né? E o São Paulo precisa descolar desse pelotão que tá atrás, colar nesse pelotão que tá na frente, e hoje precisa da vitória. Não tem, assim... vai ser muito decepcionante, ainda mais decepcionante pro São Paulino, se não conseguir uma vitória hoje. O Ceará, desde que voltou da pausa pra Copa do Mundo de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, ou seja, de julho pra cá, nos últimos 3 meses, o Ceará tem 3 vitórias, cara.
3 vitórias nos últimos 3 meses. Então, assim, o São Paulo precisa jogar bola hoje, precisa ir pra cima do Ceará, precisa garantir os 3 pontos. O Ceará tem um tabu, né, contra o São Paulo no Morumbi, não ganha, se não me engano, desde 2015. Então, o São Paulo precisa ir em busca desses 3 pontos de qualquer jeito, seja na marra, seja 1-0 num gol cagado. Hoje, o mais importante é recuperar confiança e recuperar 3 pontos. Se puder ser 3-0, com 2 gols do Luciano, 1 do Ferreirinha, pra essa galera do ataque voltar a ter confiança, seria excelente, né? Mas vamos ver, né? O que reserva o São Paulo. Eu espero que o São Paulo jogue bola. A gente não esqueceu de jogar bola. Teve um jogo muito ruim, muito decepcionante contra a LDU, mas o jogo que a gente fez, e um jogo péssimo contra o Santos, mas eu não coloco novamente isso no balaio. Repito aqui, o jogo contra o Santos não era prioridade. É óbvio que agora parece patético, né? A gente priorizou um jogo onde a gente jogou mal e tomou 1-0 da LDU. Mas é a vida. O jogo contra o Santos não tinha que ser priorizado mesmo. Tô de acordo, foda-se o Santos. Ninguém se importa em ter perdido pro Santos. O Santos continua brigando na parte de baixo da tabela pra não cair, que é o máximo que o Santos vai brigar. Então, dane-se o Santos, sabe? De verdade, dane-se o Santos, dane-se essa partida. Contra a LDU fora, a gente jogou melhor e acabou perdendo. E é a vida. Às vezes a gente vai jogar melhor, a gente gastou toda a nossa sorte contra o Atlético Nacional. O jogo de volta contra a LDU foi muito decepcionante, muito em virtude do que a gente tinha apresentado no jogo de ida. Mas é isso, Libertadores acabou e o foco agora é no Brasileiro. São Paulo precisa voltar a jogar a bola que vinha jogando, que jogou inclusive contra a LDU no jogo de ida. Então São Paulo precisa apresentar uma boa partida hoje e fazer um bom jogo contra o Ceará, que é uma equipe fragilizada, tá? Que é uma equipe que o São Paulo precisa jogar bem. O Ceará joga normalmente com 3 atacantes. O São Paulo precisa explorar esse espaço que acaba ganhando no meio-campo por jogar o meio-campo com 5 pessoas ali, né? Marcos Antônio muito provavelmente segue fora por conta desse desconforto que ele tá tendo muscular para ele recuperar e não ter chance de uma lesão novamente. A escalação deve vir algo muito parecido com o que veio contra a LDU, né? Com exceção do Rigoni na ala. Muito provavelmente o Cédric deve voltar a essa função, porque o Cédric tá recuperado da virose. Então a gente deve vir aí de Sabino, Alan Franco e Arboleda. Porém, pode ser que apareça o Tolói aí, tá? Vamos ver. Pode ser que apareça o Tolói no lugar do Sabino e o Alan Franco seja deslocado lá pra esquerda. Vamos ver o que acontece. Ferrares segue fora por conta de uma lesão no adutor, que ele acabou ficando de fora, inclusive, no jogo contra a LDU. Nas alas deve vir James e Cédric, então, sem muita surpresa. Meio campo, deve vir aí sem Marcos Antônio, né? Então deve vir de Bobadilha, Pablo Maia e Rodriguinho, o mesmo meio campo que começou o jogo, e o ataque Ferreirinha e Luciano não deve ter muitas surpresas nesse ponto. Então eu acho que a escalação entre as padrão tem que ser essa mesmo. E o São Paulo só precisa voltar a jogar bola, só precisa se recolocar nos trilhos. O Marcos Antônio normalmente é quem tá fazendo esse time jogar. A gente precisa um pouco mais do Rodriguinho, que vinha fazendo boas partidas, mas contra o Santos não foi tão bem, contra a LDU não foi tão bem, então ele precisa recuperar um pouquinho dessa confiança. Eu acho que também tá faltando confiança. Luciano, vamos torcer pra ele fazer um gol hoje pra também recuperar a confiança. E é isso, e aos poucos eu acho que o São Paulo vai voltando, né, a colocar o Lucas, que muito provavelmente toma essa posição do Ferreirinha como titular. E o São Paulo precisa se recolocar nos trilhos, precisa voltar a jogar bola. Hoje, inclusive, né, vai ter protesto da torcida organizada, chamaram ali a torcida contra a diretoria, esse protesto, né, não é contra os jogadores especificamente. Eu acho que é justo um protesto contra a diretoria. Acho que ainda assim a nota da Independente foi uma nota, honestamente, que eu não gostei muito. Não sei se foi da Independente ou se foi do Baby especificamente, tá? Às vezes eu acabo personificando a Independente no Baby, mas eu vi pelo perfil do Baby, que era uma nota chamando os influenciadores pra irem protestar, chamando não sei o quê. E a crítica não tem que ser no influenciador, sabe? E eu nem me coloco aqui nesse patamar. Ele deve ter colocado, ele colocou ali, obviamente, os influenciadores que criticam a diretoria, que são caras grandes, como o próprio Barolo, como a própria, sei lá, uma rapaziada aí que realmente vive de São Paulo e tem uma relevância, né? Não tem relevância nenhuma ainda pra falar de São Paulo. Mas essa crítica aos influenciadores, ao torcedor comum, é vazia, tá ligado? Porque no fim das contas, os caras só querem o melhor pro São Paulo. Quem tem que ser criticado é o diretor. Quem tem que ser criticado é o presidente, é o Júlio Casares, é o Belmonte. Enfim, o São Paulo, os caras simplesmente na época do São Paulo mais importante, por São Paulo estar com lesões, e aí a culpa não é da diretoria, tá? De ter lesões. Eu sei separar isso, tem gente que não sabe, acho que a culpa é da diretoria, acho que a culpa é do preparador físico. Não é. Ruptura de ligamento, choque no chão, que foi o caso de Lucas e Oscar, não tem o que fazer, não tem como prevenir esse tipo de lesão. Então não tinha muito o que ser feito na questão de fisioterapia e preparação física. A crítica da diretoria é que eles vendem as nossas peças, que poderiam ser peças de reposição, a preço de banana,
E o São Paulo, no ponto maior da temporada, tem que contar ali com o Rigoni, tem que contar com o Rodriguinho, que no momento em que o Matheus Alves vinha jogando, o Rodriguinho era banco do Matheus Alves, né? Ali na fase de grupos da Libertadores, o Matheus Alves jogou boa parte dos jogos, não o Rodriguinho. Então, o Matheus Alves poderia ter sido titular nesse jogo, o Henrique Carmo ou o Lucas Ferreira poderia ter sido titular nesses jogos. Então o maior problema foi ter vendido a base a preço de banana num ano que era muito difícil pro São Paulo financeiramente. O São Paulo precisava segurar um desses moleques que poderiam ter sido muito diferentes, né? O próprio Luca que entrou, o Luca deu uma dinâmica diferente, apesar de não ter conseguido efetivar isso em chance de gol. O Luca deu uma dinâmica diferente. E assim como o Lucas Ferreira poderia ter dado, o Henrique Carmo podia ter dado essa dinâmica, enfim. Então a crítica tem que ser para a diretoria, sim. A diretoria que promete ali, vamos ver se o São Paulo realmente vai terminar o ano com um superávit. A diretoria também que ia trazer o Marcos Leonardo não trouxe por vazamento da própria diretoria, que é uma baixaria, é ridículo isso. O Júlio Casares não pode seguir o jogador antes do contrato estar assinado. Isso vazou para a imprensa, isso dificulta a negociação. Ainda assim conseguiu recuperar a negociação e foi vazado que estava fechado. E aí os caras voltaram atrás, pediram dinheiro que para mim tinha que ser desprendido. O dinheiro do Marcos Leonardo, se o Marcos Leonardo tá em campo e ele faz os gols contra a LDU, que o São Paulo perdeu tanto e tanto gol, ele já tinha se pagado, né? Porque a classificação do São Paulo para a próxima fase teria se pagado. Então, assim, é complicado. A gente decidiu não trazer jogador, a gente decidiu não vender o que a gente tinha, e aí não tem o que fazer, né? A gente foi eliminado, e eu acho que esse protesto é muito válido, mas tem que ser bem direcionado. É a diretoria. Não tem nada a ver com o influenciador, não tem nada a ver... A gente não toma decisão alguma, os torcedores comuns, como eu, não tomam decisão alguma sobre o clube. A decisão que a gente tem é de ir lá e apoiar, que foi o que os torcedores sempre fazem. Por isso que tinha mais de 50 mil de novo no Morumbi. E por isso que sempre tem, né, mais de 50 mil em jogos de Libertadores. Sempre tem mais de 40 mil nos jogos do Brasileiro. Claro que hoje a tendência é o público ser muito baixo. Até uma questão de protesto e de mágoa mesmo do torcedor. Mas eu acredito que contra o Palmeiras domingão vai estar lotado de novo o Morumbi. O São Paulo tem aí Ceará e Fortaleza, né, pra jogar hoje e quinta-feira. São Paulo ganhando esses dois jogos, fica numa situação legal já no Brasileiro, joga com o Palmeiras em casa, e a gente tem que fazer uma boa partida, tem que mostrar pra torcida, e esse é um jogo importante de novo pra gente voltar a confiança. Então, pô, se a gente conseguir somar 7, 9 pontos nesses 3 jogos, seria perfeito. Depois disso, a gente ainda tem uma sequência de jogos favoráveis, tá? Então, eu acho que o São Paulo precisa começar hoje com um pontapé, ganhando do Ceará, indo pro jogo como se fosse muito importante mesmo, como se fosse... Pô, mais uma final, a gente tem que ganhar do Ceará, é um jogo importante para recuperar a confiança, a gente fazer uma boa partida, dar uma resposta pro torcedor que merece essa resposta, e depende muito dos jogadores, da comissão técnica, de colocar os jogadores no lugar, e enfim, e aí que a diretoria não atrapalhe ainda mais fazendo qualquer tipo de cagada, porque pra mim, nessa ideia aí de rompe o contrato de Lucas, rompe o contrato de Luciano, de Oscar, cara, isso é uma loucura e acaba com qualquer jogador que tem potencial de decisão do nosso time, e aí que a gente vai se fuder mesmo. Então, pelo amor de Deus, não misturem as coisas, rapaziada. A gente precisa desses jogadores. Entendo que o Oscar, pô, não correspondeu até agora, mas a culpa não é do cara que ele cai de 2 metros de altura de costas e quebra 3 vértebras. Não é culpa dele, tá ligado? Então, vamos separar aí, vamos entender o que de fato acontece. Oscar vai estar de volta depois da data FIFA, espero que volte bem, espero que ajude o São Paulo, assim como o Lucas, espero que volte bem, ajude o São Paulo, que é o mais importante. A gente tem que garantir aí esse G6, quem sabe até brigar por um G4 aí, que pelo Mirassol ser esse time... O Mirassol tá se mostrando um time confiante, um time que, na minha concepção, ia brigar pra não cair, tá brigando lá na parte de cima, tá me surpreendendo muito, mas ainda assim é um time que, pô, a gente tem um confronto direto com os caras, a gente tem que jogar bola pra, quem sabe, conseguir aí ultrapassar e terminar, de repente, num G4, que não seria uma temporada inteira perdida, vai ser uma temporada inteira perdida se a gente não classificar pra essa Libertadores. E é isso, e nós como torcedores vamos estar lá apoiando de novo, mais uma vez, torcendo pelo time, torcendo pra que o ano que já tá bem comprometido e que já é um ano triste pro São Paulo, né, não se torne um ano melancólico a ponto da gente não ir nem pra Libertadores. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, tamo junto demais. E vambora! De novo, quem sobra é o torcedor, né? No fim das contas, quem é zoado é o torcedor, quem se ferra é o torcedor, mas é só quem sobra também pra apoiar esse time, pra fazer com que a gente volte aí aos trilhos das vitórias. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!